Em Mateus 11:11, Yeshua diz uma coisa que nós nunca paramos para pensar no profundo. Ele diz: de todos os humanos comuns nascidos de mulher, ninguém foi maior do que Yohanan, Mandana, chamado João Batista. Mas que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Precisamos pensar um pouco sobre isso, pensar mais nessa declaração. Os seguidores de judaísmo vivem afirmando que Yeshua era um homem comum, como todos os outros. Se ele realmente tivesse sido um homem comum como todos os outros, ele se incluiria nessa comparação. Ele teria dito algo tipo: de todos os humanos comuns nascidos de mulher, ninguém foi maior do que eu. E não seria nenhum problema para Yeshua dizer isso. Isso não ia configurar uma soberba nem uma arrogância. Até porque Yeshua já disse coisas do tipo, quando ele disse não sei o que, e no dia do juízo os ninivitas vão se levantar porque ouviram a pregação do profeta Jonas, e aqui está quem é maior do que o profeta Jonas. Ele se apresentou como maior do que o profeta Jonas. Então, sendo ele quem era, isso nem chega a ser uma questão de pensar que era soberba ou arrogância. Ele sabia muito bem quem ele era. Mas vamos pensar nessa declaração dele falou. Ele disse que o maior de todos os humanos que nasceram pelo método natural foi Yohanan, o chamado João Batista. Primeiramente, reforçando a ideia de que ele, o próprio Yeshua, não foi um homem comum, não foi um homem ordinário, meramente nascido de uma relação carnal. E quando nós falamos isso, automaticamente nós refutamos e rejeitamos aquela filosofia cabalística que os judeus usam muito, de que Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus Eterno, seria uma entidade fêmea, como dizem os talmúdicos. Eles consideram Ruach HaKodesh como se fosse fêmea, como Deus Pai, uma entidade macho, e o Espírito Santo, Sagrado de Deus Eterno, é uma entidade fêmea. Errado. Se o Espírito de Allah fosse uma entidade fêmea, a concepção divina não aconteceria como aconteceu, não seria possível. Como poderia a mãe de criação do Redentor conceber a partir de uma entidade fêmea? É por isso que muitos judeus nem acreditam na concepção milagrosa de Yeshua, porque para eles, Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus Eterno, é fêmea. Como poderia uma fêmea conceber de outra fêmea? Talvez essa seja a maior razão pela qual a maioria dos judeus não aceita, realmente. Essa coisa de que Miriam concebeu do Espírito de Deus Eterno. Acontece, porém, que o Espírito de Allah não é uma entidade fêmea. Esse ensinamento é um discurso da Cabala. Como Yeshua já disse no texto de Marcos, Yah é um. Yah é o ente sobrenatural que possui uma glória e 3 fôlegos independentes, que é o que a gente chama aqui na Terra de Pai, Filho e Espírito. O Pai, o próprio Deus Yah, o Filho, Yeshua, e o Espírito Santo, Sagrado, Santificador, Deus Eterno, que é a própria matéria viva da vida e do poder divino, em sua forma absoluta. Não existe trindade. Isso que eu falei é a descrição do único Deus que existe. Yah é um. E a essência integral da entidade eterna é substancialmente masculina. Entidade macho. O Pai se representa como um ancião, que é alguém bem velho, e seu filho é descrito como o homem que está nos céus, junto do Deus Pai. Não há nada de feminino na substância divina. Isso é coisa da Cabala. E todo fiel ocidental que estuda Cabala acaba se perdendo entre filosofias e misticismo. E mais tarde corre o risco de desacreditar de tudo. Está vendo? Tudo isso a gente pode estudar tão somente tomando Mateus 11:11 como base. Outra reflexão profunda que vem de Mateus 11:11 é sobre, digamos assim, um ranking de Deus. Para Yah, o Criador do mundo, há um certo ranking. Não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual e nem nunca foi. De todos os humanos comuns, o maior até então era Yohanan, que chamam de João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que Yohanan. A expressão reino dos céus se refere ao porvir, aquilo que ainda vai vir. E o reino de Deus é o que a gente está vivendo agora.
Qualquer servo que ainda está aqui, por maior que seja, é menor em dignidade do que aquele que já entrou na vida. Porque você já sabe que para o Deus eterno, isso aqui que nós passamos na Terra, isso aqui nem vida não é. Vida para ele é aquilo que ainda vai vir ainda. Aquilo que vai começar quando a gente sair do mundo material. Até mesmo aquele pequenino que recebeu o grande privilégio de poder aceitar o testemunho de Yeshua perto da morte, já é maior do que o maior missionário que ainda está aqui no mundo material. Maior porque já entrou na vida eterna. Aquele que já entrou na vida, já está junto de nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, não precisam mais de lutar para não pecar. Quem está lá não precisa mais orar, não precisa mais se santificar e nem precisa mais pensar em perder nada, não tem que ter medo de perder a eternidade, nada. Os que já entraram. Ao passo que nós que ainda estamos aqui dentro de toda essa sujeira do mundo material, ainda precisamos fazer isso tudo, ainda precisamos orar, santificar, buscar. Precisamos nos esforçar para não cair no mesmo pecado 10 vezes por dia. Mesmo que eu fosse capaz de ver anjos expulsar demônios mais ferozes que fosse, mesmo que eu fosse capaz de falar com o querubim, aquele fiel que só aceitou o testemunho de Yeshua e morreu, já é espiritualmente maior do que eu. Mas uma coisa é fato, e eu já passei por essa confirmação e posso dizer: Yahweh Deus Eterno odeia que a pessoa fique pedindo para sair do mundo. Ah, me leva, Deus me leva. Não diga isso. Eu já passei por essa experiência. Yahweh Deus Eterno odeia que a pessoa fique falando isso. Porque a saída do mundo é de acordo com o tempo que ele determinou. Não fique pedindo para ele te levar. Temos que dar testemunho de Yeshua ao mundo, sem amarmos o mundo. Se você não vigiar e amar demais esse mundo, você não vai conseguir nem dar testemunho e nem agradar minimamente ao Deus Criador. E também, quando Yeshua faz essa relação entre o maior e o menor, está nos lembrando, para que a gente nunca esqueça, que há um ranking, há uma distinção, há uma classificação. Tem escala de grandeza no reino dos céus. Aqueles que, por exemplo, que morreram queimados por não negarem ao Senhor diante dos imperadores cruéis, terão mais proximidade a Mashiach na região celestial do que aqueles que só levantaram a mão no leito de morte e morreram. E é por isso que no texto do Apocalipse de João vem escrito dizendo: louvem a ele tanto os pequenos quanto os grandes. Existem os servos pequenos e os servos grandes. Lá no reino dos céus, no ambiente celestial já consumado, tem os grandes e os pequenos. Isso não é demérito e nem humilhação para ninguém. É apenas uma determinação do Deus Yah. É assim porque ele determinou que é assim. Se o ser humano se acha no direito de classificar aqui na Terra quem é maior ou menor, de acordo com seus pensamentos particulares, muito mais tem esse direito aquele que criou todas as coisas. E mais, o fato de Yohanan ter sido classificado como o maior humano que já passou aqui nesse mundo, nos faz relembrar quem ele realmente era aqui nesse mundo. Muitos talvez nunca perceberam isso, mas do ponto de vista espiritual, a dignidade do homem que fez a imersão de Yeshua é muito maior do que se imagina. Não só ele recebeu a honra de colocar a mão na cabeça do Salvador dos humanos, como também o ministério dele atuou como se fosse uma espécie de transição sacerdotal do sacerdócio antigo para o novo. Pois não foi nenhum sacerdote levítico que colocou a mão na cabeça de Yeshua HaMashiach para fazer a imersão, teve lá dele. Foi alguém que Yah enviou ao mundo apenas 6 meses antes de Yeshua. Tudo bem que Yohanan, chamado Batista, ele era filho de Zacarias, ele era da tribo de Levi, mas ele não era sacerdote. Ele era alguém que vivia isolado no deserto. Yah colocou ele no mundo 6 meses antes de Yeshua, porque ele veio ao mundo para isso. Para abrir o caminho do sacerdote verdadeiro, tipo Malquitzedek. Yeshua foi constituído sacerdote tipo Malquitzedek, Melquisedeque. Yeshua nem era da tribo de Levi. Ele foi espiritualmente consagrado por Yohanan, chamado Batista.
A grandeza de Yohanan foi muito maior do que o cristianismo consegue supor. Yeshua recebeu a imersão da parte de um levita que vivia como essênio. A gente nunca pensa nisso. Yeshua recebeu a sua imersão, a sua consagração da parte de um levita que vivia como essênio. E como nós podemos ver nos textos do Pacto Novo, a maioria dos discursos de Yeshua é essencialmente compatível com os essênios. O que isso quer dizer? Que o nosso sacerdote está inserido numa justiça espiritual muito superior àquela que existia antes. E isso foi necessário, pois não seria possível um ocidental ser aceito ou justificado com base no modelo do sacerdócio levítico. Yohanan não foi importante só para o homem Yeshua, ele foi muito importante para nós também. Só que, como ele já morreu e já entrou na vida eterna faz tempo, agora já não há mais humanos com grandeza tal aqui na Terra. Mas a nossa grandeza nos espera quando nós também entrarmos na vida, quando sairmos daqui. Mas quando sairmos no tempo de Deus, não devemos pedir para ele levar, me leva que eu quero sair daqui. Não. A pessoa fazer isso é o apogeu da fraqueza espiritual. Não peça para sair. Quando chegar o tempo determinado por ele, sairemos desse mundo sujo e entraremos na grandeza espiritual. E essa sim é a grande graça de nós fazermos parte de Yeshua HaMashiach.